Ele não vai parar de falar, eu vou esperar. Você não vai roubar nada. Eles estão dividindo chiclete, Calma aí. comendo. Pra não fazer mais outro negócio. Aí o Beto vai colocar o chiclete, daí quando ele chegar aqui pra poder gravar, ele vai ter que tirar o chiclete. Aí ele vai esquecer isso, vai começar a gravar e vai falar assim, ai, preciso comprar o chiclete. Aí ele vai sair e vai dar pra Simone o chiclete pra ela segurar. Olá, eu sou a Fernanda, prazer. Ficou horrível. Oi, eu sou a Fernanda Prazer, esse é o canal das Bi, a gente tá aqui no estúdio do Inova Brab, tá? Pra te contar as notícias da semana. Hoje, no B-News. Vamos aproveitar que semana que vem é dia dos namorados e vamos falar da namorada nova da Ludmilla, que a gente ficou muito feliz de casamento, que a Ludmilla é do time. E vamos falar também da capa da Le Monde Brasil, que tem um monte de gente bacana. Falando nessa revista, que tem um nome meio francês, a gente também vai falar da Copa do Mundo Feminina, que acontece na França, que vai começar logo menos. E se você achou que era só good news, não é, a gente vai falar de Neymar e a gente vai falar do MC Reaça. E emendando nas bad news, a gente vai falar também sobre o machismo nosso de cada dia e a premiação da Copa do Mundo da França Feminina. Hoje, no B-News. Boa tarde, boa noite, bom dia. Fica aqui com um comercial ou não, provavelmente não, porque a gente vai falar de estupro, não é mesmo? Perfeito. E como às vezes parece que o mundo está invertido, a gente vai começar pelas notícias boas, pra você ficar tranquilinho. E aí depois vai ter as notícias ruins. Vem, Beth, vem. Ei! A produção me passou o schedule errado. Falou que eu ia entrar só depois, mas tudo bem. Ah, mudei de ideia. Tá bom. Oi, babies! Tudo bom com vocês? Eu sou o Herbert, pra quem não me conhece, tá? Sempre bom avisar. Eu ainda tô mastigando chocolate. Eu falei. Ela fez de propósito. Pera lá. Simone, segura aqui, por favor. Vamos começar pela Le Monde. Le Monde. Essa revista aí que a Fernanda tá falando, porque ela fala francês ou não. O que a gente tem que falar sobre essa revista? Que ela vem com tudo em junho, porque a capa, além de ser toda rainbow, tem figuras importantíssimas. Fala de novo o que é Rainbow? Ah, boa! Rainbow é arco-íris. É? Que poliglota ela. Ela tem várias personalidades da música, youtubers, super representativa. Gente negra, gente branca. Mulheres trans, pessoas sapatonas. Louis Ponto. Louis Ponto tá na capa. Se tem uma capa que tem Louis Ponto, você já sabe que é sucesso. Então todas, não todas, né? Mas boa parte das pessoas estão vestidas de super-heroínas, né? São figuras realmente muito importantes, como a nossa Rainha Lineker. Ai, meu Deus. Como não amar? E tudo isso pra dizer o quê? Que essa edição do mês de junho dessa revista é uma edição especial e que tem 3 matérias importantíssimas. Uma delas escrita pelo Renan Quinalha, que é um gay que tá aí fazendo acontecer muito bem dentro da política, né não? Que tá falando justamente sobre os direitos LGBTI+. Essa matéria, né? Como é que é o nome disso? Essa matéria que ele escreveu. Tem também uma matéria da Maju, que é a pessoa que organizou o Mães pela Diversidade, falando sobre a relação de pais e mães e seus filhos LGBTI+. Ela tem esse trabalho expressivo maravilhoso que a gente inclusive vai falar no vídeo dessa semana, que sai na quinta-feira um pouquinho mais sobre ele. E temos também uma matéria de uma presidente travesti falando sobre essa política de morte do governo Bolsonaro e como é que a gente se porta dentro desse espaço, né? Que é o nosso Brasil. Como é que vai ficar daqui pra frente? Quero comprar, quero ter na minha mão, porque eu acho que isso daí vai ser... Se você tem esse poder aquisitivo, faça. Sabe aquele negócio de colecionador? Isso é bom que daqui a 50 anos, quando os nossos filhos, netos perguntarem o que tá acontecendo em 2019, a gente vai ter essa capa e vai falar, tava acontecendo a revolução. Exatamente. Então, se você não pode, depois procura ler pela internet, que com certeza vai ter alguma coisa lá falando. E eu, na verdade, já dei uma olhada e já tá lá, disponível. Então é isso, era isso que a gente queria dividir com vocês. Primeira notícia boa do dia. Eu quero falar da Ludmilla. Oh, favela chegou. A Ludmilla está namorando a bailarina dela. E elas estão num relacionamento saudável, aparentemente, porque, né, ela escreveu até uma música pra ela. Tem coisa mais, né, que emociona a gente. Como mulher que gosta de outras mulheres. Uma música. Ela é bissexual e isso é foda também. Ah, é? Porque ela já pegou homem antes, Bom, né? mas vamos esperar ela se identificar, né? Gente, muito bom saber que a MC Beyoncé virou Ludmilla e tá inclusive dizendo na matéria que isso une as duas, porque as duas amam Beyoncé. É a diva inspiradora das duas. E inclusive uma coisa super fofa, você ouviu a música que ela escreveu pra Não ouvi ainda. Então, a música eu achei sensacional porque fala como ela se empoderou por causa dela. E como ela se vê mais bonita no espelho e como ela se enxerga, tá mais poderosa, mais gostosa. Porque rolou um... É isso que acontece quando duas mulheres se apaixonam, entendeu?
Assim, se você tem sorte, porque às vezes tem Casou. uns relacionamentos abusivos aí que a gente não precisa Casou, ficar falando aqui, sapatão porque eu tô casou. trazendo a bad vibe pra falar. É isso aí. Tá vendo? Ela falou que ia trazer a boa. A boa news, mas ela trouxe só a bad mesmo. Pra fechar essa onda de boas notícias, eu vou comentar rapidamente só o que tá acontecendo na novela. Glamour Garcia! A gente teve, nessa última semana, uma discussão importantíssima, que foi ela chegando na casa dos pais e tendo que explicar que ela é Britney agora. E o que acontece é que teve uma cena muito interessante no sábado, falando justamente sobre, tipo, cara, não precisa tirar órgão sexual pra ser mulher, cada um só pode só existir e ser, e é isso que a individualidade de cada um é o que pauta o que você é. Então se você se identifica dessa forma, assim seja. E eles trouxeram, inclusive, a informação da decisão da justiça Isso, que da decidiu STF. isso. E isso é sensacional. Não é uma coisa que a gente tá acostumado a ver numa novela das 9. E é isso, traz de uma forma leve, tem às vezes uma piadinha que você fica, eita, será que isso vai ser problemático ou não? Mas assim, tá atingindo uma série de pessoas que a gente não atinge aqui no YouTube, por exemplo. Não é uma discussão que tá 100% sendo feita de forma errada, pelo contrário, tá sendo feita de forma ok, entendeu? Não dá pra gente querer militar e meter o hashtag já em uma cena que vai, entendeu? De uma forma também muito densa. Tem que ser leve pra galera entender aos poucos. Então aprendendo com seus erros. É isso basicamente que tá acontecendo na novela. Em breve, quem sabe, a gente faz um vídeo específico falando sobre isso, né não? Inclusive, vai lá no perfil da Glamour Garcia e manda amor E pra começa ela, a porque seguir ela ela tá se você ótima. não segue. E fala, vem pelo canal das V. Vai embora, Beato, que eu vou começar a falar de coisa ruim. Ai, graças a Deus, eu posso ir pra casa. Babes, um beijo. Você volta no final, porque eu não consigo terminar sozinha. Ui, Vai. solucei. Vamos falar de Copa do Mundo Feminina agora. O que acontece? Na França vai ter a sua abertura na sexta-feira, às 3 horas da tarde. E o Brasil vai jogar. A Simone, que é o meu ponto aqui esportivo. Que dia que vai jogar, Simone? O Brasil joga domingo, dia 9, às 10h30 da manhã. Estaremos todos acordados assistindo nesse sabadão maravilhoso, vendo as meninas brilharem. Domingo. Oh, meu Deus. É que meu ponto tá com problema, gente. Lembrando que é a primeira vez que a Rede Globo, a emissora que sempre transmitiu os jogos da Copa do Mundo masculina, vai transmitir os jogos do Brasil da Copa do Mundo feminina. Isso é muito importante. Não vai transmitir todos ainda. A Sport TV vai transmitir o resto, mas os jogos da seleção brasileira vão ser transmitidos e eu tô muito feliz com isso. Mas, como eu sou a pessoa que traz a bad para o rolê, eu fui pesquisar coisas sobre Copa do Mundo e aí eu descobri uma coisa que me deixou um tanto pistola, não é mesmo? A seleção feminina, se ganhar a Copa do Mundo, vai receber 4 milhões de reais. Aí você pensa, 4 milhões é muito dinheiro. Mas aí você não sabe que a seleção brasileira masculina, que jogou na Rússia e fez aquele papelão, ganhou 4 vezes isso. E eles nem ganharam nada. Não foi nem terceiro lugar. Ou seja, existe uma certa disparidade aí, ó, que é meio bizarra. E aí, isso me deixa chateada. E aí a galera, os organizadores justificam falando que a Copa do Mundo Feminina não atrai ainda tanto investimento quanto a Copa Masculina. O que, eu não vou negar, é verdade. Mas as pessoas têm que entender que para você tirar essa desigualdade, você precisa ter ações afirmativas. Então, se você tem muito dinheiro com a Copa Masculina, nada mais justo do que reservar uma parte desse dinheiro para incentivar a Copa do Mundo Feminina. Quanto mais dinheiro você investe nessas coisas, mais qualidade vão ter as jogadoras, mais qualidade vai ser o campeonato e todos os campeonatos e todas as jogadoras, e mais dinheiro você vai conseguir fazer, é tipo one-on-one. E agora, mantendo a notícia no mundo do futebol, a gente vai falar sobre o menino Neymar. Homens ricos que cometem ou são acusados de cometer crimes, normalmente são chamados de moleques, né? Eu acho que isso daí vai até uns 64, 65 anos, aí a partir daí ele fala assim, gente, ele tá velhinho, não dá pra mudar o jeito que ele pensa mais, ele veio de outra época. É isso, ele é um moleque até a hora que, ele aprendeu diferente. Enfim, o que aconteceu? Uma mulher registrou um boletim de ocorrência acusando o Neymar de ter estuprado ela na França. O Neymar nega as acusações, mas, ao negar essas acusações, ele decidiu que seria uma boa cometer crimes, o que não faz muito sentido na minha cabeça, mas aí ele foi lá e divulgou a conversa que ele teve com a menina como uma maneira de, olha, eu não estuprei, olha aqui essas provas. Nessas provas estava uma troca de mensagens e fotos íntimas da menina, além do primeiro nome dela. Isso foi depois do pai do Neymar ter ido no Datena
e divulgado o nome completo da menina. Além disso, Datena e o pai do Neymar ficaram ali defendendo o Neymar, justificando, falando que ele é um menino, ele não sabe o que faz, né? Ele foi enganado, é um menino, é um moleque, né? E tal. Enfim, então vamos lá, o que é importante a gente falar? A gente precisa voltar a falar sobre uma coisa que é tão básica que é até difícil de explicar, que chama consentimento. Se você pagar uma prostituta para transar com você e chegar na hora a prostituta falar, não, eu não quero, e você vai em frente, isso chama estupro. Se você tá com uma menina e ela bebe demais e não tá nem conseguindo emendar uma frase com a outra e você transa com ela, é estupro. Não é transa. Não é, a gente tava muito louco, nem lembro o que aconteceu. Chama estupro. E se você pagou uma passagem pra menina sair do Brasil e ir te encontrar na França, reservou um hotel e foi super... Você não tem o direito de transar com ela. Ela precisa consentir isso. Aí outra coisa que é muito importante. E aí eu deixei uma matéria aqui embaixo que explica um pouco essa história das mulheres que são acusadas de mentir para gerar atenção, né? E quais são os números que comprovam isso ou não. E também como as vítimas normalmente reagem logo após o estupro. Então vamos lá. A cada 10 casos denunciados, 1 acaba sendo comprovado como mentira. Só que o que é importante a gente lembrar? Desses 10 casos que foram denunciados, representam só 35% dos casos que realmente aconteceram. Porque a maior parte das mulheres não tem coragem de denunciar o seu estuprador. Então, é muito mais provável, cientificamente falando, que uma mulher esteja falando a verdade. Agora, existe um 0,0001% de chance dela estar contando uma mentira e o Neymar realmente ser inocente? Existe, né? É inocente até que se prove o contrário. E ele vai ter que responder isso na justiça, e não é na internet. Não é divulgando as mensagens que eles trocaram antes da transa que ele vai provar que ele não estuprou ela. E ele fez isso tentando justificar, falando que depois que aconteceu o suposto estupro, ela continuou conversando com ele normalmente, como se isso fosse prova de que nada tinha acontecido. E aí eu volto para essa reportagem que está aqui embaixo, que conta um pouco sobre como as mulheres reagem em relação ao estupro. A gente tem essa noção que foi criada muito pelos filmes, que o estuprador é aquele cara que está no escuro, que vai lá e te agarra, quando a gente sabe que normalmente a maior parte das mulheres é estuprada por pessoas que elas conhecem. E também existe esse imagético de que quando uma mulher é estuprada, ela esperneia, ela grita, ela arranha, ela luta contra. Quando, na maioria das vezes, existe um congelamento. Você bloqueia tudo isso para fingir que não aconteceu, né? Isso é um mecanismo do nosso próprio cérebro para proteger a nossa vida, né? Você apaga que isso aconteceu. Eu vi uma ilustração muito bacana que conta exatamente isso. É uma pessoa contando a história dela. Ela fala, no dia seguinte que ela foi estuprada pelo namorado, ela fez café da manhã para ele. Ela queria que a história dela fosse diferente. Que ela tivesse sido corajosa e tivesse lutado, tivesse cuspido na cara dele e tivesse feito alguma coisa. Mas ela cozinhou café da manhã pro cara. Porque talvez, se na cabeça dela o não tivesse acontecido, ia se transformar simplesmente numa história romântica e de amor, e seria mais fácil lidar com isso. Uma outra coisa que eu vou deixar aqui embaixo também é um link de uma cena do Grey's Anatomy, que foi linda, que por acaso foi ao ar aqui no Brasil na semana passada. Uma vítima de estupro chega e ela tá desesperada e ela não quer fazer o exame ali de corpo de delito para ter as provas de que ela foi estuprada. E aí, a médica, que passou por anos dentro da história, né, sendo vítima de violência e sendo vítima de estupro, falou para ela, olha, eu passei anos sofrendo essa violência e eu não fiz nada porque eu não sabia que eu podia fazer alguma coisa. Eu não consegui depois correr atrás de justiça, porque durante anos eu não fiz nada. Então deixa eu te ajudar e fazer as provas aqui para você. Se um dia você decidir acusar essa pessoa, você vai ter provas para poder condenar essa pessoa na justiça. E para os inquisitores de plantão nas redes sociais, no Twitter, que estão julgando a menina de vadia e de não sei o que, falando que ela só tá querendo fama,
ela fez a coisa certa. Quem divulgou o nome dela, quem divulgou, não sei quem foi o Neymar. Ela foi na delegacia. Inclusive, o caso tá correndo sobre sigilo. São os babacas que divulgaram tudo. Então, assim, vamos esperar, aguardamos e que você não julgue mulheres pelas maneiras com que elas se protegem para conseguir sobreviver após um estupro. Tanto é crime o que aconteceu que o Instagram já tirou o vídeo do ar, mas não antes de mais de 20 milhões de pessoas terem assistido. E aí uma coisa que me deixou completamente enojada foi esse tweet aqui. E me deixou enojada porque é verdade. Tem muita gente que defende, por exemplo, o goleiro Bruno, que mandou esquartejar a ex-mulher e ela sumiu, né? E ninguém nunca achou o corpo, ele ficou preso durante anos, falando que foi justificável porque ela era uma Maria Chuteira atrás do dinheiro dele. Se você entra no Trend Topic do Twitter, você vai ver o linchamento dessa menina, falando que ela é uma puta, que ela mereceu, que se ela foi estuprada é porque ela, né? Por que ela foi para Paris? Se ela não queria transar com o cara, por que ela fez isso? Por que ela mandou a foto? Então, assim, a gente tem que rever, né, o que a gente compartilha e o que a gente fala nas redes sociais, porque, assim, a sua fala não está desconectada do mundo. Se você fala alguma coisa, alguém escuta. E se essa pessoa for um Bruno, ela acaba internalizando isso e achando que tudo bem você esquartejar uma pessoa porque acha que ela está querendo ser aproveitadora. E tenho dito. E vamos falar do Pocket Naro, não é mesmo? Porque ele não sai das nossas vidas, mesmo que a gente queira. A gente quer muito que ele saia das nossas vidas, mas ele não sai porque, no caso, ele é presidente. É um presidente que lamentou no domingo de manhã a morte, segundo ele, e aí eu vou ler o que está escrito no tweet. Tinha um sonho de mudar o país e apostou em meu nome por meio de seu grande talento. Será lembrado pelo dom, pela humildade, por seu amor pelo Brasil. Que Deus o conforte juntamente com seus familiares e amigos. O nome desse moço, eu não sei, eu só sei que ele era conhecido como MC Reaça, porque ele fez vários jingles e funks reacionários, falando mal de feminista, falando mal de esquerdista. Assim, eu não vou ficar aqui falando porque é uma poesia, assim, fenomenal, né? Mas o que é preocupante com o fato do presidente ter tuitado isso? O MC Reaça, na verdade, se suicidou. E por que ele se suicidou? Porque ele descobriu que a amante dele estava grávida. E aí, quando ele descobriu que a amante dele estava grávida, ele decidiu espancá-la. Aí rolou um arrependimento, talvez, né? Nunca saberemos. Ele mandou áudios pedindo que, se a criança sobrevivesse, que é para eles tomarem conta da criança, porque afinal é filho dele, e ele foi lá e se suicidou. Ou seja, um presidente que não é capaz de expressar os seus sentimentos por uma família que teve o pai assassinado com 80 tiros do exército, se sente, assim, muito afetado e muito triste quando um cantor que fez campanha para ele, mesmo que tenha tentado matar uma pessoa espancando ela, uma mulher grávida, ele fica muito triste, porque isso realmente é uma coisa que você precisa ficar triste, não é mesmo? Mas para você não ficar triste e deprimido, porque a gente percebeu nesse momento que talvez seja melhor mesmo a gente manter as boas notícias pro final do vídeo, que talvez seja melhor, eu vou te dar uma dica, tem aqui embaixo 5 coisas do entretenimento que vão estrear esse final de semana, durante essa semana, que vão ser ótimas, entendeu? E aí você precisa acompanhar. Começando pelo Bad News de Handmaid's Tale, que vai estrear agora, mas é uma série sensacional e tenho a impressão de que o jogo está virando. Se você assistiu o trailer e você está acompanhando, você sabe que o jogo está virando ali em The Handmaid's Tale. Eu não sei falar direito o nome dessa série, eu falo Conto de Aia, porque é isso que é o nome em português. E se você tá com saudade de vampiro, vai ter uma série de vampiros. Se tá com saudade de Crepúsculo, de Vampire Diaries, vai ter também. Vai ter também estreia do que mais? Black Mirror, que também é Bad News, mas assim, tem gente que gosta. E temos também X-Men, a Fênix Negra, pra gente tirar saudade de quando a Sansa fazia alguma coisa que preste, que não era Game of Thrones. E não vamos esquecer de 3%, que vai estrear com a 3ª temporada. A gente gosta muito de produção brasileira da Netflix, que é representativa e que é bacana. Então, fica aí a dica pra vocês da Titia Fê. E vamos terminar o vídeo. Beth, vem pra cá pra não parecer tão bad assim. É claro que eu vou, porque eu quero dar uma dica de coisa que vai voltar pra Netflix no final desse mês. O quê? Adivinha?
Glee, todas as temporadas vão voltar para a Netflix. Ótimo, ótimo. Finally, porque eu tava ansiosíssima pra assistir alguns episódios, chorar, como é que eu... Cecília sabe que eu só sigo a minha vida se eu tenho umas pausas pra poder chorar com Glee. Exatamente. Então, tô agradecidíssima, dona Netflix, obrigado. Comenta então aqui embaixo Glee, se você assistiu, e se você não assistiu, e se você ainda quer assistir. Comenta só, Glee. Beijo. Será que do outro lado, a segunda temporada, vai ser uma Musical? versão melhorada de Glee? Eu adoro a minha autoestima. Beijo. Beijo, babies!